Escala N. Para mim, tudo começou quando eu arranjei esse kitzinho aqui, ó, da Minitrix, que é uma marca austríaca. Esse kitzinho Minitrix, pequenininho, uma caixinha convidativa, pequena, portátil, vinha para quem queria algo pequeno, algo simples e quisesse começar no ferromodelismo. É interessante que essa caixinha era vendida aqui no Brasil, não me pergunte onde. Eu já consegui ela muito antiga, lá no Mercado Livre, eu tenho quase certeza que foi no Mercado Livre, mas também não me lembro quem era o vendedor. Isso já tem alguns anos. E a ideia era, bom, eu já tinha me apaixonado pelas maquetes pequenas e pela possibilidade de a gente fazer, às vezes, um pouco mais de movimento num espaço que é reduzido, que é o caso de muita gente. Por isso, eu fui lá, acabei caçando, acabei achando esse kitzinho, uma escala que não é muito, até hoje, não é muito praticada aqui no Brasil. Hoje é mais, né? Mas é interessante porque na época que isso apareceu por aqui, não era. Repito, ela é austríaca, é um kit importado, mas mesmo assim, alguma loja se meteu a vender esse negócio, tem até um folheto aqui dentro em português, é muito interessante. E daí? Bom, o meu próximo passo seria, o que é que eu vou fazer com isso? Será que eu vou usar os trilhozinhos que já vem aí dentro? Isso é uma possibilidade, claro. Mas eu pensei um pouco melhor e falei, poxa, e se a gente começar a pensar numa maquete um pouquinho mais caprichada, mas que envolva ainda um espaço pequeno, mas eu queria ter mais liberdade. No mínimo, eu queria desvios. Ué, isso é o que a gente costuma colocar para dar um mínimo de movimento a mais, um pouco de manobra. Então, eu comecei indo atrás, além de alguns kits e algo que deixasse a nossa maquete mais interessante, porque lembrando, material em escala N não é uma coisa tão fácil de achar, mesmo as construções. Eu comecei a pensar se eu ia ter que fazer tudo aqui sozinho, comecei a dar uma fuçada e vi que sim, as lojas de modelismo aqui em São Paulo, as principais, vendem. Tem especialmente material usado, mas tem. Bom, então eu falei, vamos nessa. Depois de encontrar algumas construções, fui para os trilhos propriamente ditos. E aí foi numa manhã de sábado que eu estava de bobeira, que eu comecei a fuçar na internet e encontrei algo muito interessante. Existe um material, trilhos, em escala N, que são importados, não tem isso feito no Brasil, mas que são relativamente acessíveis, que são os trilhos da Kato. A Kato também faz escala HO, mas a gente tem os trilhos Kato Compact escala N. Esse Kato Compact foi muito legal, caiu como uma luva para mim. Porque, primeiro, eu queria forçar a barra e tentar fazer uma maquete que tivesse, primeiro, pensar no mínimo de tamanho com relação às curvas. Mesmo com curvas reduzidas, eu não ia necessariamente fazer uma maquete muito pequena, mas eu queria não ter que fazer grandes raios. Isso era uma intenção minha. E olha só, esse Kato Compact, esse circuito CV1, que foi a primeira coisa que eu consegui dessa marca, aliás, comprando no Mercado Livre, nem foi importado. Ele é importado, né? Mas não comprei de fora, efetivamente. O que eu encontrei? Uma curva que tinha um raio de 15 centímetros. Então, para quem já gostava de projetos compactos, eu ainda consegui montar um projeto que era o compacto do compacto. Já era escala N, mas ainda consegui colocar num tamanho ainda mais reduzido. E por que eu queria isso? Eu quis uma maquete na ocasião para poder levar em encontros. Eu consegui ir lá para o encontro de Campinas e tal. Então, essa era a minha intenção. Depois, se eu quisesse fazer algo maior em escala N, eu poderia partir daí. Bom, então, primeiro, CV1 Kato Compact, kit CV1, foi a primeira coisa que eu consegui. Aí, chegou aqui, dei uma mexida, tal, dei uma brincada, montei um bem pequenininho, consegui usar esse meu kit. Nesse meio tempo, eu ainda consegui mais alguns materiais em escala N, que foram material rodante, né? Que foram uma locomotiva Minitrix também e alguns vagõezinhos. Bom, legal. Com esses kits, eu fui lá e comecei a pensar como seria a minha maquete. Mas sem desvio não dá. Então, de novo, fomos para o Kato Compact e aí eu consegui outra coisa. Eu consegui um kitzinho com 2 desvios, um para cada lado. É o CV2 Kato Compact. Então, com esses 2 kits, agora eu tinha um parzinho de desvios, alguma coisa eu ia conseguir montar, mesmo que fosse pequena. E esse circuito pequeno original, a gente conseguiu pensar num circuitozinho. Bom, a partir daí,
Qual seria a base? Ia ser uma maquete pequena. De novo, eu queria que coubesse no carro sem dificuldade, eventualmente até no porta-malas. Então, eu pensei em algo que fosse talvez no máximo de 1 metro. 1 metro e 20 no máximo. Para caber talvez no banco de trás, assim, de pé. É uma ideia, né? Atrás dos bancos motorista e passageiro. Bom, legal. O que encaixou legal para mim? Eu não precisava de algo muito pesado, porque a maquete era extremamente leve. Geralmente é leve, né? Mesmo os trilhos HO não são pesados, mas a gente tem uma questão do tamanho. E a gente tem uma questão de começar a dobrar se você tem um material muito leve. Agora, eu pensei no próprio isopor, mas não isopor qualquer. A gente adquiriu isopor de alta densidade. Você compra como poliestireno de alta densidade. Poliestireno é o nome oficial, né, do isopor. Então, eu consegui essa placa de 1 metro por meio metro. Ela tinha coisa de 5 centímetros de altura, talvez até um pouco mais, mas eu falei, tudo bem, assim ela fica mais reforçada. Então, a minha base seria somente esse isopor de 1 por meio metro. Nós começamos o trabalho de moldar, porque eu poderia aproveitar e fazer um relevo criativo, já que eu estava trabalhando com isopor dessa vez e não madeira. A parte que foi cortada, onde eu coloquei uma ponte, que depois eu adquiri, também da Cato, que combinava com todo o material escala N, essa pontezinha. Falei, bom, então vou fazer um cantinho, vou recortar no isopor e encaixar essa ponte. Beleza. O resto foi montar o circuito e montar de uma maneira que os desvios ficassem com algo de lógico para poder ter um movimento interessante. Quanto ao projeto, foi assim que ficou. Observa que o que está aí em branco seria o kit CV1, que já vem então com um oval, não é? Aquilo que é o CV2, aqui está representado por esse verdinho, são os desvios. Então o CV2 vem esse par de desvios e ainda duas curvas. Além da ponte, a gente também precisou de retas extras, que são também da marca Cato. Bom, a gente usou o próprio controlador da Fratesc e os desvios estão em acionamento manual. Enquanto isso, gente, para você não correr risco de perder nenhum dos nossos novos vídeos, vê se você se inscreve no canal, só se você quiser. E dá um joinha também, que ajuda bastante, porque divulga o ferromodelismo. Além disso, o sininho você também pode ativar, para que você tenha sempre um aviso quando um novo vídeo aparecer. A parte que eu cortei, que foi onde foi colocada a ponte, eu pensei em aproveitar esse pedaço cortado e colocar num canto para fazer um morro. Então pronto, ficou mais ou menos a ideia que você consegue ver. E aí o que nós temos a partir disso? Decoração, pintura, etc. Nós fizemos uma pintura de terra, na verdade é terra, mas ficou meio avermelhada demais. Eu me interessava muito por essa terra avermelhada, mas aí eu fui lá, bom, beleza, vamos nessa aí, vamos fazer assim mesmo. Você está vendo que pela fotografia tá vermelha demais, não era tão avermelhada assim não, ficava mais para o marrom. Bom, pintei a parte que seriam ruas, eu só pintei direto no isopor, não coloquei massa corrida nem nada, passei ali a minha ruazinha simplesmente com tinta cinza, sempre usando tinta acrílica, né? Que funcionava muito bem. E depois disso, pensei em algumas construções, pensei em veículos. A partir das construções que eu havia conseguido, eu lembro que tinha um hotel, tinha algumas coisinhas, não tinha estação, mas eu pus ali uma espécie de plataforma, nós mesmos fizemos em madeira. E depois disso foi simplesmente terminar a decoração. E para fechar, eu optei por colocar em volta um arremate com madeira. Foi madeira que eu tive que recortar para poder ficar com o formato do próprio isopor, porque o isopor já estava com o relevo que eu tinha cortado, que eu tinha feito. Bom, e foi isso. É o resultado que você está vendo. Foi uma maquete que não ficou muito grande, ela tinha 2 desvios, deu para levar no encontro, a gente se divertiu ali. E ela durou por um tempo, depois eu decidi destruir para fazer outra coisa, enfim. Então essa foi a ideia. Fica aí então como sugestão para você, esse material da Cato, que é mais ou menos acessível, não sai mais caro do que você fazer uma maquete pequena em HO, e vale a pena se você quiser ter uma experiência com essa escala. É isso aí, até mais, valeu!